Mas eu estou queimando por Jesus. E você, querido? Eu não sei como é que foi a sua semana. Minha semana foi um pouco tensa de trabalho e muitas coisas mais, mas sempre o fogo no coração aceso. Aleluia. E eu já queria fazer a introdução da nossa, eu não sei se é uma série isso, mas nós vamos falar de fome e sede até quando Deus permitir, amém? E a gente cantou uma música aqui, que eu já quero puxar até para a introdução da mensagem, que é: o fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Essa música é uma música, se você for ver ao pé da letra dela, é claro que eu não estou falando pelo cara que desenvolveu a música, mas o fogo nos olhos, só pode ver o fogo nos olhos daquele que tem intimidade com Jesus, daquele que tem fome e sede da palavra, do relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. E por que eu falei da minha semana? Porque sempre a nossa agenda vai dar um jeito de parar a nossa vida. Então, se a gente não parar a nossa agenda para ficar com Jesus, para ter, sabe, um tempo com Jesus, um tempo de leitura bíblica, um tempo de reflexão, um tempo de observação das Escrituras Sagradas, sempre a gente vai viver de um videozinho no YouTube. Sempre a gente vai viver de um drive-thru gospel. E tem muitos drive-thru gospels por aí. Cara, eu não sei se todos os homens a gente deveria seguir e escutar na internet. O que eu mais fiz esse ano, eu não sei você, cara, é deixar de seguir os outros no Instagram. É deixar de, sabe, não cabe a mim isso aqui. Tantos homens que estão falando bobeira, que são pastores, alguns líderes religiosos, tanto como pessoas que não têm nada para me oferecer, ficam mostrando suas pernas e seus músculos, ficam mostrando a sua agenda idiota. E o quanto a gente tem se alimentado disso. E o que é ruim, estamos viciados no Instagram. E um dia as redes sociais vão denunciar a nossa negligência com a falta de fome, de busca e de sede por Jesus. Já começou duro, igreja. Mas é assim que tem que ser. Porque a gente gosta da dopamina no sangue. A gente gosta do lazer, do conforto. E não traz crescimento nenhum aí. O lazer e o conforto é um prêmio que você conseguiu. A gente luta. A gente batalha para ter algo melhor. Mas depois aquilo ali parece que toma o nosso lugar. Parece que aquilo ali fica ali. A gente trabalhou tanto a vida inteira para ficar ali. Cara, nós somos chamados para gastar a nossa vida com Jesus. E a série do mês passado foi, cara, porque a vida não é nossa, a vida é de Cristo. Cristo vive em mim agora. Então o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu intelecto? O que eu estou fazendo com o meu tempo diário? O que eu estou fazendo com a minha casa e com a minha família? Aleluia. Então aqui Deus espera, Deus deseja que o fogo no altar nunca seja apagado. Aqui Deus coloca uma ordem. Não deseja, não só um desejo de Deus, mas também é uma ordem. Queimem, busquem, leiam, se dediquem, se debrucem, sejam devotos a mim. Aleluia. É uma ordem de Deus para nós, que somos sacerdotes do Altíssimo. Aleluia. E você que está vindo pela primeira vez, o pastor não é bravo desse jeito não. A palavra que denuncia as nossas melancolias, a nossa animosidade, as nossas manhas, amém? Mas seja muito bem-vindo. E se você quiser mais informações da igreja, de como a gente trabalha e vive, procure aqui a minha amiga Cássia. Né, Cássia?
Tá feliz, Cássio? Tá mesmo? Tá com vergonha agora, levanta um pouquinho, por favor. Tá feliz com vergonha. Gente, procure a Cássia. Ela tem um WhatsApp, vai te passar, você entra em contato. Que a gente é uma igreja que caminha com os GCs, com os grupos de aquecimento nas semanas. E eles estão parados, estão off um pouquinho. Mas daqui a pouco a gente vai voltar com força total, amém? Então procure ela para você fazer parte disso. Mas chegou a hora, igreja, de nós mantermos viva a chama de Deus que há no nosso coração. Paulo fala para Timóteo: mantenha o dom de Deus vivo em você. Aleluia, cara. Então, como nós cantamos, a responsabilidade é nossa. Vai, João. Vai, João. Todos os lados. Deu bom? A responsabilidade é nossa, igreja, de manter vivo a chama de Deus em nós. Muitas vezes nós culpamos igreja, líderes, culpamos pessoas como se a responsabilidade fosse dos outros. Cara, o culto de domingo não deve ser o seu alimento principal. Você só tem que vir aqui para confirmar aquilo que Deus está falando no seu coração. E se não confirmar, querido, é um plus de Deus para a sua vida. Mas nós, como igreja, entendemos que nós devemos discipular, devemos pregar o Evangelho, devemos viver como um corpo, representando o corpo de Cristo, vivo, bem ajustado, sabe, através do amor, que é o elo da palavra. Mas também o trabalho do líder aqui, no meu caso eu, é de fazer você achar o caminho, a verdade e a vida, cara. Porque eu não morri por ninguém aqui. Muito pelo contrário, alguém morreu por mim. E o nome dele é Jesus. Então, se Deus fala que a chama, que o sacerdote tem que vestir as suas vestes, trocar as cinzas. Eu já falei disso aqui num tempinho atrás. Fala que a gente precisa, sabe, renovar sempre as nossas orações, renovar sempre o nosso tempo com Deus. Fala de orar coisas novas, fala de cantar uma canção nova. Cara, você vê os salmistas falando: Deus restaurou a minha vida, a minha sorte. E além disso, Ele colocou um cântico novo no meu coração. Faz quanto tempo que a gente não canta uma canção nova? E eu não estou falando de uma canção que vai fazer sucesso, uma canção que tem a ver para você gravar e lançar ela no Spotify, mas é uma canção que é sua e de Deus, cara. Uma canção que é gerada num ambiente profético, num ambiente de intimidade. Uma canção que vai ser regada e banhada a lágrimas. Talvez por uma vida de sofrimento, ou talvez por uma vida de quebrantamento, porque Deus não resiste, cara. Um coração quebrado, quebrantado e contrito. Vocês estão felizes? Meu Deus, cara. Então há uma responsabilidade que é minha e que é sua, de chegarmos confiadamente ao trono da graça e orar a Deus e manter a nossa fome, a nossa chama acesa, a nossa sede por Jesus e buscá-lo e cada vez mais desejá-lo cada vez mais. Isso pode acontecer tudo na sua vida, menos você deixar de buscá-lo. Amém? E o que eu queria falar hoje também é que a palavra de Deus é o nosso alimento. Vocês já sabem disso. Alguns estão sabendo agora, mas vocês já sabem, porque tem pessoas chegando no nosso meio. Mas em Mateus 4, Mateus capítulo 4,
versículo 4, diz assim: Jesus respondeu. Essa é a passagem que Jesus estava sendo tentado. Amém? Preguei sobre ela outro dia também. Mas Jesus respondeu, quando ele foi tentado pelo Satanás, você vai ver que ele teve fome, ele estava em jejum. E na verdade, ele já tinha acabado o seu jejum. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome. Então por isso o diabo chegou para ele e falou: você, se é o Filho de Deus, você faz essas pedras se transformarem em pão. Um detalhe aqui, Jesus não foi tentado a quebrar o jejum que ele estava fazendo. Não é isso que essa passagem fala exatamente. Porque se você for ler, volta um pouquinho aí, Samuel, por favor. Não queria entrar nesse ponto, mas já falei. O tentador aproximou-se dele e disse: mais um pouquinho para trás, Samuel, por favor. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o diabo aparece para ele, não para ele quebrar o jejum dele, que o jejum dele já estava concluído. Pode seguir ali, Samuel. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. A tentação aqui de Cristo é para ele agir como se ele fosse Deus. Essa foi a tentação dele. Então não foi do jejum. E sabe o que é o louco? Pode passar mais um, Samuca? Então Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então não é só do nosso trabalho, não é só do nosso planejamento, do quanto a gente ganha, mas é do propósito que o Senhor preparou para nós. Então Jesus, ele teve muita fome. E se você for estudar, tem uma fome, eu não vou saber o nome clínico disso, que a medicina usa, eu não sei se é bem o que a medicina, mas o que a medicina fala é a cetogênica. Vocês já ouviram falar da dieta cetogênica? A dieta cetogênica, você tira todo o carboidrato para o seu corpo ficar sedento, e depois tudo que você joga ali, tem um trabalho ali, eu consigo explicar, mas agora estou um pouco nervoso. Vocês me ajudem e concluo, porque senão vai parecer que o Dezão está inventando história aqui, mas não estou não. Se você for estudar lá, o corpo começa a fazer a limpeza e comer as células de gordura, e começa a comer. E depois que isso é feito, tem um outro tipo de fome, que o corpo, para se manter vivo, ele começa a comer as células vivas do seu corpo. Então começa, entre aspas, a acontecer dentro de você um canibalismo. Tudo para o seu corpo se manter vivo. Então, quando fala que Jesus teve fome, ele já estava nesse terceiro grau de fome. O seu corpo já estava, meu Deus, cara, o seu corpo já estava sendo destruído. Vocês estão me entendendo, queridos? Então quando Jesus fala, está escrito que nem só de pão viverá o homem, o que ele estava falando, eu estou no mais último grau da fome, a ponto do meu corpo estar sendo destruído pela sua decomposição, só para me manter vivo. Ele fala, ainda que eu chegue nessa fome profunda, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, cara. Eu não sei se eu estou conseguindo trazer para você a revelação que tem no contexto, porque para melhorar eu precisava saber um pouco mais ali, trazer um pouco melhorado para você a questão da fome. Mas é nesse grau de fome que Jesus fala, cara, nem só de pão vai viver o homem. Ainda, então assim, que eu esteja no mais profunda fome, Deus
eu não preciso me vender, eu não preciso negociar. A palavra que sai da boca de Deus, que é a palavra rema, é a palavra viva, é a palavra revelada, é a palavra manifestada, incorporada em Cristo, de Deus, que faz a gente vencer, cara. Mas o que eu quero trazer é que a palavra de Deus é o nosso alimento, e o nosso profundo alimento, um alimento espiritual. Deus, se eu posso dizer isso, Ele se preocupa sim com o nosso bem-estar, querido. Ele se preocupa sim. Mas de escutar algumas experiências, de ter algumas experiências, e de escutar alguns testemunhos verdadeiros, às vezes eu acho que Deus não está nem aí para a nossa dor, cara. O que interessa é seu plano e seu propósito divino, que ele se cumpra em nós. Deus é macho. Se tiver que morrer para ficar perto dele, cara, Enoque andou com Deus. Deus tomou para si. E nós, meros terráqueos, podemos pensar como Enoque foi um homem santo, um pai de família. Como que Deus faz isso com todos eles? Deus é Deus. Deus é soberano e poderoso. Se Ele tiver que fazer, vai fazer, porque Ele é soberano, aleluia. Então a palavra dele é alimento espiritual e alimento para que a gente viva por essa terra. Só que se a gente não tiver uma fome e uma sede, nunca vamos viver disso. Em João 6:57, se eu não me engano, diz: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Olha que estrondoroso isso. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Por isso que nós falamos de não ser parcial na nossa devoção, de não ser parcial na nossa prática de vida cristã. Eu adoro Jesus de domingo, mas na segunda estou lá vivendo alguma outra coisa, desejando alguma outra coisa, vivendo pela força do meu braço, vivendo como se a palavra de Deus fosse um livro histórico. Palavra de Deus é o próprio Cristo. Palavra de Deus é a prática de fé, é a regra de fé. Aqui fala para a gente receber os miseráveis que chegam do mundo, mas fala também de como a gente deve governar a igreja, de como a gente deve conduzir a nossa casa, de como a gente deve conduzir as nossas finanças, de como a gente deve conduzir quando a gente é empregado ou quando a gente é empregador. A palavra de Deus é a regra, é a prática moral, sexual e de todos os lados. É a palavra divina e soberana. Homens constroem impérios, constroem empresas, escolas, faculdades, dão até curso. Coaches hoje, coaches famosos, influencers, usam a Bíblia, porque é um livro poderoso, é um livro real e verdadeiro, amém? Então se a gente não ter esse dom, essa paixão pela Bíblia, se você está aqui já há no mínimo 2 meses, 1 mês, se você veio na semana passada, cara, sugiro que você leia a Bíblia. Agora, se você está aqui 6 meses, 1 ano, e não leu a sua Bíblia, não comprou uma Bíblia, você é um sem vergonha, cara. Até quando vai ficar vivendo das migalhas? Até quando? Eu sei que as migalhas ainda fartam, mas nós precisamos mergulhar para viver a plenitude de Deus no nosso casamento, na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, no nosso ministério, na nossa igreja.
Muitos dos nossos erros é falta de Bíblia que a gente falta aplicar na nossa vida. Muitos dos problemas é falta de Bíblia. E para alguns começar a romper nessa noite, começa a crer e a aplicar o que a Bíblia fala para você. Nós precisamos ter fome, crença na palavra e da palavra de Deus, amém? Então eu quero falar hoje Cara, eu não estou nervoso com ninguém, tá bom? Se bater aí, bateu aqui também. Se você chorar aí, eu já chorei também. Meu Deus, apanhei, estou apanhando ainda. Mas eu quero falar de alguns tipos de alimento espiritual. Fala amém. Vou falar de novo. Eu queria falar de alguns alimentos espiritual. Aleluia. É isso, mostra que você está feliz. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2. Estou um pouquinho lento aqui, que eu estou na Biblinha de papel. Amo a Bíblia de papel. Nós vamos começar a vender Bíblia aqui, Nós vamos ter uma Poema Store atrás daquele esconde-esconde ali. Amém? Vender as camisetinhas, os bonezinhos lá. Né, meu amor? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Essa já sabe já, né? Vou ler um para trás aqui. Vou ler o 1, 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Cara, olha o primeiro versículo. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Acho que Leandro falou isso, meu irmão falou isso, eu vou falar isso de novo. Tem demônio, tem vício da nossa vida, tem coisas ruins da nossa vida que sai pela obediência à verdade. Você quer ser puro? Vem aqui, eu vou orar para você ser puro. Aí você sai daqui puro. Ah, recebi a oração de Dezão. Passa um peitão lá na rua, pronto. E Jesus estreitou tantas coisas para nós, que antes você tinha que dar uma pegada lá. Agora, se você pensar, já era, tio. Então, mas carece muito da glória dele. Então não adianta às vezes você vir na frente aqui. Claro que a gente vai fazer isso assim que o Espírito nos guiar, nos conduzir a fazer, porque, cara, a gente crê nessas coisas, no poder da imposição de mãos, na impartição de alguns dons, na transferência. Romanos 1:11, se eu não me engano, fala disso. Mas a gente crê também que se você sair daqui aplicando, sabe, sendo obediente à verdade, você vai ser purificado. E talvez isso vai ser um testemunho mais poderoso que você vai viver. Porque se você fala que você recebeu a oração de um pastor, talvez alguém vai idolatrar esse pastor. Mas se você fala, eu comecei a viver a Bíblia e começou a acontecer tudo na minha vida, cara, esse é o maior testemunho. Então olha o que Pedro fala. Agora que vocês foram purificados na vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, cara.
Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. E entra nos versículos que eu quero falar agora. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Aleluia. Então Pedro está falando para a gente ser uma criança recém-nascida. Você que é pai, mãe, quando você viu lá o seu filho saindo de dentro da sua esposa, cara, tem filhos que eu já escutei aqui, que ele já sai com a boca assim, ó, já querendo desejar o peitão da mãe, porque já está dentro do coração, já está dentro da prática ali, da humanidade. Deus já fez assim. A gente vê naqueles canais lá de bicho, os bichos caem, fica ali com a perna mole, e já vai na teta da mãe. Assim é com o ser humano também. A criança nem sabe, cara, mas já sai, acabou que você põe aquela, suga e suga bem. E esses primeiros leites ali é o colostro. Colostro, né? As mães, já confirma aqui tudo. Se eu errar aqui, corrige também, não tem problema não. Que é o colostro. Isso aí é o mais importante nos primeiros dias de nascimento da criança. É aquilo que vai trazer virtude, vitalidade. É aquilo que vai formar os ossos e todos os restos dos dias. E tem criança, vai até os 2 anos. A gente viu um de pé, né, Aline? Cara, e fala que as crianças que mamam no peito, depois que elas crescem, mamam no peito até o tempo devido, certo? Que acho que é até os 2 anos, é isso? Tem gente que deixa menos, tem gente que deixa mais, enfim. Mas essas crianças, elas são mais fortes na sua genética. Elas demoram mais para ficar doentes, elas são mais resistentes a qualquer tipo de vírus externo. Olha para você ver o que Pedro está falando. É assim que a gente deve desejar a palavra de Deus. Então você que é convertido, o João está aqui, o Nicolas, cadê o Nicão? Está aqui hoje. Está acanhado hoje, Nicão? Está de boa? Está com frio? São meninos que estão chegando agora no nosso meio. E o nosso intuito é falar, cara, cola alguém neles para dar discipulado, para falar da apostila, falar da salvação, falar do propósito do reino de Deus, para falar da palavra de Jesus. Então a gente precisa alimentar esses caras que são marmanjos, mas são meninos espirituais. Porque vem o dia mal, não aguenta, cara. Vem uma pressão psicológica, não aguenta. Já quer sair para a mãe, já quer sair da igreja, já fala que a igreja não é para mim, e não é. Cara, eu escutei a mensagem do mineiro hoje cedo lá. Jesus não veio para os que eram bons. Jesus veio para os pecadores, cara. Então se tem uma coisa na face da terra que é para nós, é a igreja, é a palavra, é o Jesus. Aleluia. Então, mas Pedro está focando aqui, desejem ardentemente o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Então a nossa fome, hoje em dia, alguns aqui já não são mais crianças espirituais, alguns aqui já são um pouco maduros, alguns são adolescentes, e outros já são adultos espirituais. Mas o que eu quero trazer na passagem de Pedro é que a gente deve desejar sempre, até quando eu sou maduro, desejar cada vez mais esse alimento espiritual, para que eu cresça cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus.
Então uma igreja que não é nutrida pela palavra é uma igreja fraca, é uma igreja pedinte, é uma igreja, cara, que não tem força no dia da angústia. É uma igreja que não consegue passar pela tribulação. É um homem que não consegue governar o seu casamento no dia ruim. É uma mulher que não consegue ter sabedoria no seu casamento no dia mau. Cara, então a gente precisa estar pautado, fundamentado na palavra. Mas não só isso, mas diariamente lendo, relendo, escutando a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Cara, desde aquela época de Jesus é a mesma Bíblia. Só que Deus estava escrevendo ela através de homens. E agora nós lemos aqui. Então você que está chegando, por isso que eu falei uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, já começou a dar uma lidinha na Bíblia? Já começou a saber quem é Jesus? Ah, Dezão, eu já sei o que você vai falar, eu já li, eu já tentei, mas eu não entendo nada. Tem uma passagem em 1 de João, 2 de João, se eu não me engano, fala que os homens, vai chegar, João estava falando disso, e iria chegar um tempo que um não iria precisar ensinar o outro, que a unção de Deus nos ensinaria, nos explicaria todas as coisas. E nós vamos orar para que Deus abra o seu entendimento, que o Espírito, Efésios 1:17 ou 1:11, alguma coisa assim, fala que o Espírito de revelação e de sabedoria venha sobre vocês, para que nós, quando lermos as Escrituras, venhamos a compreender a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, cara. Você pode dar um glória a Deus? Então, se Ele fez essa Bíblia, Ele vai dar um entendimento dela para você. Se você não entende, compre uma NVI. Compra a NVI, compra a Bíblia A Mensagem, que você vai ver que lá já vai dar uma traduzida. E se você não souber, você ora ao Espírito Santo de Deus. Sabe que vai vir com revelação sobre você, para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Agora vamos em 1 Coríntios. Capítulo 3. Coríntios 3:1 diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há, no sentido de existir, inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundano? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos do mesmo aos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. O que eu quero frisar aqui, que vai parecer que o pastorzão agora está bipolar, fala para a gente desejar o leite espiritual. Agora Paulo vem falando, cara, não pude ser espirituais no meio de vocês, eu dei leitinho para vocês. O que é o leitinho? O leitinho nós vamos ler ali em Hebreus, mas o que Paulo está falando aos coríntios é assim: eu não estou vendo crescimento na vida de vocês. E olha que na semana passada a gente leu 1 Coríntios 1, a gente vê Paulo elogiando, Paulo falando, cara, a vocês foi dado muito dom, a vocês foi
concedido conhecimento e sabedoria, cara. Mas essa é a igreja de Corinto. É como, né? Vai lá para Caçapava, Dezão, tem muita coisa boa lá. Ô Jesus, vão lá viver os planos e os propósitos. Sem ofender ninguém aqui, Jesus. Para consertar um pouquinho, para você não se sentir ofendido, eu amo vocês. Mas eu acredito que eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, cara. E acho que muito mais eu de vocês. Amém? Vocês estão entendendo? Não quero ofender ninguém aqui. Mas é claro que a gente se move por causa das promessas. Porque um dia Deus falou para... Quem tirou as vendas de Paulo? Não estão lendo a Bíblia, né? Peguei vocês, né? Quem, Diegão? Ih, meu Deus do céu! Quem, Nicão? Ananias? Quem? Deu branco de mim também, igreja. Mas vamos lá, você entendeu. Um dia Paulo, para quem não conhece a história, Paulo ficou cego. Que ele matava os cristãos. Que eu falo assim, né? A gente não vai se mover. Daí fala, aí Jesus aparece e se revela para um homem. Esqueci o nome dele. Alguém vai lembrar? Quem? Ananias. É isso aí, acertou lá. Aleluia. Então Ananias fala, Ananias, vai lá e prega para Paulo. Vai lá que eu estou mandando. Daí ele fala assim para Deus, ó. Ô Deus, você não sabe que Paulo é o que está matando os crentes aqui? Então se Deus mostra coisa ruim para nós, a gente não aceita o plano. Se Ele mostra o processo, então Deus Ele mostra o fim. Cara, se você ler Apocalipse é só vitória. Se você ler Apocalipse não tem química, não tem biologia, não tem física, cara. Não tem, a gente não vai precisar aprender isso, cara. Na escola, não estou mais na escola, mas quem é estudante aqui, física, pelo amor de Deus. Calcular resistência, resistor, cara. Lá fala que Deus vai iluminar a Jerusalém. A sua glória iluminará a cidade. Meu Deus, cara. Então se Ele mostra ali pra gente a parte ruim, talvez a gente vai questionar demais. Mas se Ele fala, lá te espera glória, promessas, poder. Aí você fala, tô dentro. Aí vai a pegadinha do malandro. Jesus, tem misericórdia da minha vida, aleluia. Então nós estamos lendo qual? 3:1. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão nas condições. Então o que Paulo está falando? Cara, tudo começa no leite espiritual. Tudo começa na maternidade. Se uma mulher pode ser boa, ruim na sua vida, mas se ela não colocasse o leitinho na sua boca, querido, nós não estaríamos vivos aqui hoje. Sabe, se hoje, né, eu acho às vezes um absurdo, algumas coisas assim, mas as mães compram o leite Nan e põem lá na boca da criança para se livrar um pouco. A coisa mais de Deus que tem, cara, é uma criança sair dentro de uma mulher e se alimentar dela mesmo, cara, isso é divino. Então a gente quer matar os processos, sabe por causa do quê? Por causa do cansaço, racha o bico do peito. Estou falando para você que minha mulher foi assim. Teve um do parto das minhas crianças que ela ficou uns 30 segundos, 40 segundos desmaiada. A gente orou, muita dor. Mas depois nasceu, enfim. Mas o que Paulo está falando aqui é que a gente precisa crescer cada vez mais. Então Paulo fala, cara, eu fui com uma palavra de revelação, eu fui para ser um cara espiritual no meio de vocês, mas eu chego e vocês estão perguntando, quem me batizou foi o fulano, quem me fez isso é o ciclano. Paulo fala, cara, isso aí é mundano, isso aí é grego, vocês estão falando dos coaches entre vocês. Quem é ele, quem é esse perto daquele que nos chamou? Então a nossa meta de vida, cara, é desejar o leite espiritual, mas nunca mais se alimentar dele. Eu estou com 40 anos, nem Todd eu tomo mais, querido. Deixei já isso aí para trás. Porque não podemos mais ser meninos, devemos cada vez mais querer crescer na palavra, crescer nos dons, crescer no caráter.
crescer na hombridade no governo e deixar cada vez mais a meninice de lado, deixar cada vez mais, cara, a carnalidade de lado. E como eu li lá em 1 de Pedro, cara, é aplicando a palavra que eu vou me purificar, e a minha carne não vai ter mais vez, cara. Além do que tesão, mas eu não aguento, cara, a minha carne eu não aguento. Cara, mas a Bíblia falou que nós já não somos mais dominados pelo pecado, ou seja, você tem capacidade, você tem força, você tem testosterona espiritual, para não viver mais uma vida lixo, para não viver mais um vício e cair no mesmo erro, aleluia. Então, cara, Paulo dá uma bronca na igreja de Corinto, e eu digo a vocês, caçapavenses, até quando a gente vai ficar, ai isso, ai aquilo, não tem ninguém reclamando, eu acho que eu estou numa das fases mais leves aqui na igreja, ninguém está reclamando de nada para mim, já passou esse tempo, louvado seja o Senhor. Mas, cara, a gente tem que ser maduro, não agora mais para ficar falando ideia para o pastor, mas você pegar e começar a executar coisas aqui. E assim que você começar a executar coisas aqui, você vai lhe dar conta disso, você vai cuidar disso. Eu tive uma reunião com os líderes de ministério, eu falei, como é que está o ministério de vocês? Como está, as pessoas estão servindo? Como é que está o ambiente? Está limpo, não está? Está legal, não está? Porque a gente tem que ficar de olho no ambiente. Se chega aqui, tem uma rachadura aqui, o prato rachado, aqui embaixo tudo lascado, a mesa com a lasca, a racha aqui, o que vocês vão falar? Ô louco, mano, meu dízimo, minha oferta. Aí tá tudo lá, daí alguém vem oferecer, ô Dezão, eu vou semear, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o cara não quer. Por quê? Fica mendigando, fica ali, igreja fraca, imatura. Então esse dia da reunião de líderes foi assim. Quais as sugestões que vocês têm? Para onde que vocês estão indo? O que a palavra de Deus tem falado com vocês? Vocês têm uma palavra para trazer aqui agora para a gente? Cara, eu acho idiota o que eu vou fazer agora, mas não vou fazer porque eu não sou idiota. Eu ia fazer um negócio idiota, mas não vou fazer, aleluia. Mas, cara, é ridículo algumas coisas, sabe, é a imaturidade nossa. Deus vai te dar palavras cada vez mais fortes e robustas para fazer você crescer na fé, cara. Você vai ficar até... Não estou falando que você não tem que chorar, não estou falando que você não vai passar aperto, muito pelo contrário. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem um bom ânimo. Como que a gente vence? Cara, o Lucão trouxe um testemunho poderoso. E duas coisas que eu ia fazer que ele fez, eu ia cantar aquela música, Deus não rejeita a oração. Ele cantou, falei, Jesus. O cara veio bonitão, eu vim bonitão, aleluia. E depois ele falou de Tiago 4, que eu vou falar de Tiago 4 aqui, cara. Mas a gente precisa se desdobrar no Senhor, igreja. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser um aquário espiritual, aonde veio o Papa aqui para vocês, e está quase virando, ó, de camisa de botão hoje. Sabe o Papa? Amados irmãos, como estão as fés no Senhor? Não sou esse tipo de cara, velho. Não sou, me aceito que eu não sou. Mas a gente precisa ser espiritual, desejar o leite, mas não ficar ali. Agora vamos em Hebreus 5, para vocês verem o que é o leite. Hebreus 5, 11. Quanto a isso, aí ó, eu não gosto de pegar cortado assim, Samuca. O que acontece aqui? Eu vou resumir. Hebreus, o autor de Hebreus, ele estava explicando que Jesus aprendeu a ser obediente a Deus nos seus sofrimentos. E aí
o autor de Hebreus vem sendo designado por Deus o mesmo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí a gente vai entrar no 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Ou seja, Paulo está falando para os hebreus ali, tem alguns mistérios na palavra de Melquisedeque, em Jesus, que é difícil de explicar, porque vocês se tornaram vagarosos em aprender. Aí entra o 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então Paulo de novo se depara com um povo que não cresceu no Senhor, que não cresceu na estatura espiritual, que não cresceu na leitura da palavra, no entendimento, nos dons do Espírito, não cresceu na fé. E cara, isso para um líder espiritual que implantou várias igrejas é frustrante. Você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos numa igreja, pregando, dando tudo de si, você tendo as maiores revelações. Eu não sei se você está percebendo, mas o Diegão, um dia eu concordei com ele, eu concordo com isso. Desde outubro do ano passado para cá, nós estamos recebendo palavras remas de Deus, palavras que Ele está estruturando e edificando essa igreja. Então todas as séries que nós tivemos, estamos entrando agora nessa, a palavra de hoje é para que Ele venha nos fundamentar. Mas quando Cristo voltar, Ele não vai pegar uma igreja, uma menina, Ele vai pegar uma igreja madura, a noiva madura, santa e imaculada. Ele não vai pegar uma criança no colo e vai levar. Então até Jesus espera, até o mundo lá fora. Em Romanos 8 fala que lá a criatura aguarda com grande expectativa os filhos ruiós. Tem os tecnon, que são os filhos, sabe, as crianças espirituais, e os ruiós, os filhos maduros de Deus. E para a gente crescer, querido, nós precisamos da fome e da sede da palavra. Olha o testemunho do Lucão. Eu acordo 5 horas da manhã para fazer um curso. Como que do céu Deus olha para a vida desse cara e fala: é um miserável? Não faz isso, cara. Olha o atrevimento dele. Senhor, eu não sou vagabundo, eu corro atrás do meu, mas eu ainda careço do seu favor. Lucão, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nosso Deus, querido. Deus tem prazer, cara, na nossa luta, na nossa labuta, no nosso clamor. Está vendo que nós estamos lá lutando, querendo limpar o nome, querendo pagar as contas. Deus sabe as batalhas que você luta, e são essas batalhas que te tiram da zona de conforto. Nós não pertencemos a um Deus de fada madrinha, que chega com uma varinha de condão e tudo acontece para você. Não. Na cova do leão, Ele vai estar lá e vai te livrar de lá, quando você estiver lá dentro, cara. Então Ele quer ver, Ele quer estruturar a sua fé, Ele quer deixar você firmado na rocha. Aleluia. Mas então Paulo se frustra, cara, em gastar a sua vida com o evangelho, quando volta e fala: meu Deus, tem que voltar ao leite espiritual, tem que voltar aos princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite. Olha a parte C do 12, parte B. Vou ler o 12 de novo. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido.
O 13, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante, fala comigo, exercício constante, está fraco, exercício constante, mais uma vez, exercício constante, aleluia, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, aleluia. Então Paulo fala, cara, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam dos leitinhos espiritual. O que a gente faz? Eu não pude trazer para vocês alimento sólido. Então Paulo se frustra mais uma vez e começa a dar um passo para trás. Esses dias eu fui aí numa conferência do Influa. Quando eu cheguei lá, eu ia pregar uma palavra assim, dentro da minha humildade, tá? Não vou me julgar como o super espiritual, o cara das revelações, não. Mas eu ia pregar uma palavra alta, cara, uma palavra boa, de maturidade, para líderes. Ia trazer para o Influ inteiro. Mas eu comecei a fazer 3 perguntas que você começa a medir o povo. Porque se você vai, cara, alguém não recebe. Alguém que era para entrar e participar da mesa de Jesus fica de fora, porque não entende nada. Então, quando eu fui lá e comecei a fazer as 3 perguntas, eu falei, meu Deus, cara, eu preciso voltar para trás. E comecei a voltar um pouco para trás, de falar de algumas coisas da palavra de Deus. Então é mais ou menos isso que Paulo falou, cara, eu fui lá para dar um alimento maduro, mas estão querendo leitinho. E vamos entrar no 6 aqui, ó. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se o Deus o permitir. Esses são os princípios elementares da palavra. Falar de batismo, falar da imposição de mãos, falar da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso é básico. Isso é o nosso discipulado. Então você que está aqui, se converteu por esses dias, não entende nada, curtiu, veio num culto, sentiu a presença de Deus, aceitou Jesus, alguns dos nossos líderes aqui vai discipular você. E qual que é o discipulado? O discipulado é a salvação e senhorio, é a primeira lição. Nós temos a apostila do Beabá para você e não se sinta ofendido. A palavra fala para a gente tratar isso aqui, eu estou lendo isso para você. Então o segundo, perdão. Você precisa perdoar. O Espírito Santo vai te dar forças para perdoar. A gente fala do Espírito Santo, a gente fala de dízimo, de oferta, a gente fala dos dons, a gente fala da igreja, a gente fala do corpo de Cristo. É aquelas lições básicas, os princípios elementares. Isso é leite espiritual. Mas Paulo fala, cara, a gente precisa avançar, deixa para trás esses ensinos agora. Ou seja, sabe, tem coisas que é mundana aqui. Não, eu preciso ficar do lado do dezão, eu preciso fazer o batismo, cara, isso é adolescência, de querer fazer para aparecer. Eu já fui esse cara, eu já quis pregar, já achei que eu era melhor que o Leandro. Verdade, puta, eu pregaria diferente. E eu sei que bate isso, cara. As pessoas mais zelosas com as palavras falam, nossa, o Dezão prega tudo assim errado. E eu nem me defendo, o Leandro nunca se defendeu. Mas eu vi que isso é adolescência espiritual. Tem coisas mais altas, tem coisas mais importantes, coisas maduras. Pregar aqui é fácil, querido. Você decora 3 versículos, encaixa o seu testemunho em todos eles, fica poderosa a mensagem. Apesar que eu tremo todo domingo, choro todo domingo, mas o que eu estou querendo falar é isso. Agora vai cuidar da igreja,
vai governar, vai visitar um casal que está com o casamento acabado, vai pagar a conta de alguém que está 3, 4, 5, 6 meses de aluguel atrasado, de água, de luz, vai dar uma cesta básica, e depois essa pessoa falha com você e você tem que amá-la de novo, e aí você faz tudo de novo e ela se arrebenta de novo e você tem que ajudar de novo. E aí você começa a se tornar maduro, e você vê que você só pode dar aquilo que você recebe de Deus, cara. Isso é o Evangelho de Cristo, isso é a maturidade. Então chega, eu não estou falando que a igreja está assim, cara, é o que eu estou falando, eu sinto uma leveza, sabe? Eu sinto que a gente está se conectando, está gerando, a catraca está, sabe, se alinhando, para ela começar a girar como tem que girar. Mas nós, como igreja Poema Caçapava, precisamos avançar e deixar de lado, eu faço tatuagem. Não faz tatuagem, é de Deus, não é de Deus. Entre no seu Mateus 6,6 e pergunte para Deus, cara. Eu compro um carro ou uma bicicleta. Você, como é que está a sua área financeira? Tem que pagar a conta? Não tem, é tempo, não é? Ore para Deus, para uma oportunidade. Cara, eu não troco meu carro, eu não mudo de casa se eu não tiver uma oportunidade no mundo espiritual. Agora, para você ter uma oportunidade, querido, você precisa estar com a bala na agulha, cara, porque você anda em princípios, Deus, eu fiz isso, eu juntei um pouco, me dá uma oportunidade, porque eu preciso disso. E aí vai passar um tempo e vai cair lá no seu bolso direitinho, e você fala: meu Deus, você é sensacional, cara. Isso é ser maduro, isso é esperar no Senhor a melhor época, o melhor tempo, a melhor maneira, do melhor jeito, cara. Isso é ser maduro espiritualmente. Aleluia. O 4, ora. Aqueles que uma vez foram, não, isso aqui não precisa mais. Então nós estamos falando de 2 tipos de alimento aqui, do leite espiritual, que é onde começa a nossa jornada, que é onde a gente precisa desejar ardentemente, ansiosamente, como um recém-nascido. O segundo é o alimento maduro, é desejar o alimento maduro, o alimento sólido, aonde os maduros espirituais começam a se alimentar disso. E esses maduros espiritualmente falando, eles começam a se alimentar disso, e eles começam a alimentar outros com isso, e eles começam a discipular pessoas, porque são pessoas experimentadas, são pessoas que tiveram experiência e discernem o mal e o bem. Essas pessoas podem discipular e direcionar outras pessoas, cara. Mas até quando que a gente vai ficar lendo e não acontecendo nada? Então a fome e sede de busca, de avanço, de maturidade. E uma fome, uma sede cara, Dezão, eu estou há anos e nada acontece. Entrou um rapaz nessa igreja aqui, por anos, eu estou falando aí talvez de uns 20, 30 anos. Ele precisava resolver uma causa na vida dele, ele nunca conseguiu resolver isso. E ele era um cara de uma outra religião, vamos dizer assim. E ele veio num culto aqui numa quarta-feira, se eu não me engano, ou no domingo mesmo. E na outra semana ele estava em prantos no nosso meio, falando: Dezão, que presença que é louca essa que vocês carregam aqui dentro. Porque por 20, 30 anos eu nunca consegui resolver, mas quando eu experimentei da porção que vocês carregam, cara, em 3, 4 dias foi resolvido essa causa na minha vida, cara. Então Deus está todo o tempo querendo se mostrar o Deus poderoso. Deus está todo o tempo querendo nos trazer para perto e mostrar o seu anseio. Mas nós precisamos ter fome da presença de Deus, fome da palavra de Deus, sede
sabe, de escutar. É por isso que as nossas canções aqui, não interessa, querido, quem vai tocar, que canção que vai sair, nosso coração já tem que estar sendo derramado na presença de Deus, amém? E eu vou para o último alimento, lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, aleluia. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela, com um novo nome, me perdi aqui. Uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Existe o maná escondido, é um alimento ainda mais alto, cara. É um alimento que a gente julga ser as revelações de Deus. Cara, Deus, Ele é tão assim que Ele fala, quer dar tanto para a gente, que Ele fala para o salmista: pede-me e te darei as nações por herança. E Ele fala: ao vencedor eu darei do maná escondido. Ao vencedor vai pegar um alimento robusto, secreto, que só você vai merecer no dia que Ele voltar, cara. Mas o que eu quero trazer nessa noite para a igreja, cara, é que a gente precisa de ter mais fome, mais sede, não somente pelo domingo, mas pelos nossos encontros com Jesus no meio da nossa semana, cara. O encontro de domingo é um encontro que a gente se reúne como igreja, como família espiritual, mas a partir daquilo vai refletir aqui o que você recebeu de Cristo no meio da sua semana, cara. Então é uma palavra, e assim você vai ficar preparado a tempo e fora de tempo para pregar o evangelho a qualquer criatura. Então Poema Caçapava, nesses dias, nesses meses, cara, a gente vai ter que morrer para nós mesmos. Por isso que veio Cristo em vós. Por isso que falamos da morte do Adão, da morte adâmica, falamos de deixar a nossa agenda para atender a agenda de Deus, de parar a nossa agenda para ver a agenda de Deus e atender a agenda de Deus. Eu sei que tem causas aqui de alguns irmãos que ainda não foi resolvida, e isso vai ser resolvido, cara, com fome e sede, com oração, jejum e lágrimas. Qual o último jejum que você fez na sua vida, cara? Qual o último dia que você sentiu a presença de Deus? Qual é a palavra rema para a sua vida nesse tempo, nesse ano? Qual é a palavra que você está carregando no dia bom, mas qual é a palavra que vai te carregar no dia mau? Quando der tudo ruim, a sua fome e a sua sede deve estar intacta. Agora, você acha que eu quero orar todo dia? Você acha que eu quero colocar um louvor todo dia? E na verdade, às vezes a gente quer enganar nós mesmos, porque a gente é religioso. Então você coloca um louvor, senta no sofá e fica lá e até dorme. E aí você fala: não, eu pus um louvor, eu escuto um louvor. Não, a minha Bíblia está escrito: você está feliz. Cara, desculpa, isso não é seu relacionamento. Você vai brincar com seu filho chama você para brincar, você leva o seu celular e você fica lá, os meus falam: pai, eu já ganhei isso dos 3, pai, sai do celular. Deus não quer só um corpinho presente, Deus quer relacionamento espiritual de verdade. Deus quer escutar, mas também Deus quer falar, cara. A palavra rema para a sua vida é aquilo que você fala: cara, eu vou viver isso aqui esse ano.
Essa é a palavra de Deus. É um tempo da gente ficar de molho. E eu vou falar para vocês de Poema Caçapava, é um tempo de reestruturação. Estou querendo voltar a GC, mas não tenho pressa nenhuma. Estou querendo escutar atentamente a voz de Deus, e a gente não vai se mover até Deus falar, cara. Então, enquanto isso, nós estamos fazendo reunião de líderes, estamos lidando com alguns casais, estamos fazendo reunião de homens separados, e tudo para tratar, porque a hora que voltar, vai voltar todo mundo conectado, alinhado, sabendo, olhando um para o outro, cada um com uma palavra rema aqui, e todos vivendo o propósito de Deus para essa família chamada Poema Caçapava e para essa cidade, cara. É isso que Deus deseja. Agora, só para concluir, para você entender um pouquinho como o Poema Caçapava, eu ia abrir com essa história, mas o fogo de Deus estava cerrado no peito. Poema, estou falando de Poema agora, não Poema Caçapava. Como que ela foi, como que aconteceu, como que começou essa igreja, Dezão? Essa igreja, cara, começou com pessoas religiosas, pessoas que não queriam mais viver uma religião, pessoas que pegaram as pessoas que foram, sabe, destruídas por um líder espiritual. E de repente o Leandro começou a fazer umas reuniões, sem a intenção de ser uma igreja grande, a melhor igreja. Mas à medida que isso foi caminhando, isso foi acontecendo, Deus foi mostrando cada vez mais os planos e os propósitos dele. Eu não tenho intenção nenhuma de ser a igreja da cidade, a melhor igreja, a maior igreja. Mas, cara, a minha intenção é a essência que a gente carrega. É de todos nós, cara, ministrarmos a Deus e sermos ministrados por Ele, cara. Nós só queremos desejar Jesus nessa casa. Mais nada, cara, mais nada. Amém? Então fique de pé que eu quero orar por você. Quero ler um último versículo. Eu ia ler Tiago 4:8, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Cara, isso não é uma frase, mas é um clamor de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, cara. Então, primeiro é a gente, o Deus Emanuel já veio. E o último versículo que eu queria deixar para vocês, Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, cara. Que esses versículos, você guarde eles no seu coração, porque esses versículos eles devem provocar fome. Está falando de uma fome, de uma sede aqui. Peçam e lhes será dado. Mas talvez não vai ser entregue amanhã, cara. Vão ser dias você pedindo, vão ser dias de você alimentando a sua fome. Busquem e encontrarão. É o próprio Jesus falando isso. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu não sei se está difícil na sua vida, eu não sei se está doloroso, se faz 20, 10, 6 meses, uma semana que você está pedindo uma coisa para Deus. Eu só estou falando que essa noite não é o momento, não é o dia de você desistir. Não desista, cara. Não desista, porque peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Então vamos bater, vamos pedir, vamos chorar, vamos insistir, porque Deus se agrada disso, cara.
Deus vai fazer alguma coisa para aqueles que se humilham debaixo da sua poderosa e potente mão. Ele não se esqueceu de você. Só alimente a fome e a sede de paixão por Jesus. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Querido, chegou a hora da gente permanecer, mas não é permanecer agora crendo, agora é permanecer orando, clamando, insistindo, batendo. Eu creio, eu vou fazer isso porque eu creio, eu vou acordar esse horário porque eu creio, eu não vou desistir de fazer aquilo porque eu creio. Há uma fome, um fogo cerrado no peito que não me dá descanso. É isso que eu desejo nesse mês, nesses dias para Poema Caçapava. Que o fogo de Deus, que o Espírito Santo de Deus não deixe vocês dormir, que a palavra, que o Espírito de revelação incomode, acorde, atrapalhe a agenda de vocês, simplesmente para que a gente se submeta à sua soberana vontade. Poema Caçapava, Deus vai dar quando vocês buscar. Vai buscar uma palavra rema de Deus. Vai buscar um discipulado. Qual é a sua fome? Qual é a sua sede? Qual é a sua fome? Qual é a sua sede? E eu queria orar por vocês para a gente cantar uma canção.